Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula sobre a declaração doutrinária das igrejas batistas ligadas à Convenção Batista Brasileira. Nesta aula falaremos sobre o pecado, como a declaração interpreta o pecado e as suas consequências para com a humanidade. Acabamos de falar sobre o homem na aula passada, os propósitos de Deus, que continuam mesmo para com a humanidade. Mas com a chegada do pecado houve um rompimento, houve uma quebra, uma separação entre o homem e Deus, e é isso que vamos entender um pouco melhor nesta aula, ok? Bom, no preâmbulo ele vai dizer assim: no princípio o homem vivia em estado de inocência e mantinha a perfeita comunhão com Deus. Isso acabamos de ver na aula passada que fala sobre o homem. Então, Adão, antes de cair, ele mantinha a perfeita comunhão com Deus. Eva, antes de cair, mantinha a perfeita comunhão com Deus. A Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram nesta perfeita comunhão, mas afirma isso, afirma que existia uma comunhão perfeita entre o homem, a mulher, entre a humanidade, entre os dois, homem e mulher, e a relação entre a humanidade e Deus. Então a relação horizontal e vertical estava perfeita. Os homens estavam plenamente tranquilos uns com os outros, se amando, e a relação de toda a humanidade que ali existia com Deus também estava em pleno funcionamento. Mas, ponto 1, vai dizer assim: cedendo à tentação de Satanás, em um ato livre de desobediência contra o Criador, o homem caiu no pecado e assim perdeu a comunhão com Deus e dele ficou separado. Aqui existem dois pontos importantíssimos. Primeiro, a desobediência, que foi um ato livre do ser humano, não foi apenas culpa de Satanás, mas Adão livremente entendeu e tomou essa decisão de errar, e Eva livremente também tomou a decisão de errar. Por isso a consequência veio sobre a vida deles também. Não foi uma imposição. Parece que a declaração doutrinária das igrejas batistas sempre trabalha nesta pegada de que não há imposição. Satanás não impôs isso sobre a vida de Adão, nem sobre a vida de Eva. Ele apenas incentivou eles a errar, mas a decisão intelectual foi dos dois, e não da serpente, ou não de Satanás. Por isso a consequência veio para os três, para Satanás, para a serpente, e para a humanidade, para Adão, para Eva, para todos os que estavam ali envolvidos. A outra questão importante aí é a palavra Satanás. Muitos teólogos entendem que a serpente talvez não seja Satanás. O Antigo Testamento, e nesse texto de Gênesis, utiliza apenas a palavra serpente e não utiliza a palavra Satanás. Existe uma correlação com um texto de Apocalipse que diz que a antiga serpente também é chamada de Satanás. E é esta interpretação de Apocalipse sobre um texto de Gênesis, capítulo 3, é que nós chegamos à conclusão de que a serpente era Satanás. E a declaração doutrinária também está chegando a esta conclusão, de que a serpente é Satanás, ok? É Lúcifer caído, um anjo que caiu do céu e toda aquela história. Então existem alguns teólogos que talvez não interpretem a serpente como sendo Lúcifer caído, e esses teólogos teriam um pouco de dificuldade em ser batista em essência, cumprindo com as determinações da declaração doutrinária das igrejas batistas, que interpreta sim, de que a serpente de Gênesis capítulo 3 é Satanás, de que foi Satanás que incentivou a humanidade a cair e não um outro elemento qualquer. Ponto 2, vai dizer assim: em consequência da queda dos nossos primeiros pais, todos somos por natureza pecadores e inclinados à prática do mal. Então, em consequência ao pecado de Adão, ao pecado de Eva, ao pecado dos nossos pais, aos pais da humanidade,
O pecado vai passando de geração em geração até chegar à nossa geração, né? E aí somos inclinados. O ser humano tem uma inclinação ao mal, ele tem uma inclinação ao pecado, e por isso todo ser humano também é pecador, excluindo Jesus Cristo, claro, que veio como homem e venceu o pecado. Ponto 3 vai dizer: todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa, sua vontade e a sua lei. Então, todo ato de pecado é cometido contra Deus, é cometido contra o nosso Senhor. Ele mandou fazer alguma coisa e o ser humano está fazendo o contrário daquilo que ele mandou. Isso é um ato pecaminoso. É desobedecer aquilo que Deus ordenou. Deus mandou isso, se não fizer, está em pecado. E o pecado não é contra outra pessoa, nem contra uma instituição, mas o pecado é contra Deus. E ele vai ter que responder a Deus no dia do juízo final, evidentemente. Mas, ponto 4, o mal praticado pelo homem atinge também o seu próximo. Apesar do pecado ser contra Deus, o ser humano quebrou também a sua relação horizontal, como eu falei anteriormente. Antes do pecado, Adão e Eva viviam em tranquilidade, viviam em amor, né? Aquilo que era horizontal estava tudo correto também. Houve o pecado então quebra a relação vertical do homem para com Deus, mas faz frutificar males nesta relação horizontal. E é por isso que o pecado é contra Deus, mas ele pode fazer mal a um outro ser humano. Ele peca contra Deus, todo pecado é contra Deus, mas a consequência desse pecado pode fazer mal a outro ser humano, como alguém que mata uma outra pessoa, alguém que fere uma outra pessoa, que rouba uma outra pessoa, está pecando contra Deus, mas ele está fazendo um mal também a outra pessoa. E é daí então que saem as guerras, que saem os combates e todas as atrocidades horríveis, né, produzidas pelo ser humano um contra o outro. Para vocês terem uma ideia, na realidade brasileira, quanto à violência, existem, pelo menos até o ano passado, 60 mil assassinatos por ano na nação brasileira. A guerra do Vietnã matou 60 mil pessoas em uma guerra que durou 10 anos. O Brasil mata todo ano o que a guerra do Vietnã matou em 10 anos. Ou seja, se colocarmos anualmente, o Brasil mata 10 vezes mais do que a guerra do Vietnã. E toda essa violência ela é criada pelo pecado, ela é criada pelo mal que se enraizou no coração dos homens e agora está se transmitindo. O pecado é contra Deus, mas a consequência é contra o ser humano. O ser humano também pode sofrer com estas consequências. Ponto 5. O pecado maior consiste em não crer na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, como Salvador pessoal. Esse é tido como o pecado da morte, é o pecado que condena um homem ao inferno, é não crer no Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior de todos os pecados. Não existe pecado maior do que este. Este é o pecado supremo, vamos dizer assim. Não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador de nossas almas. É isso que a declaração está dizendo. Esse é o maior de todos os pecados, o pecado que condena o homem à condenação eterna, à morte eterna, que é o nosso próximo ponto, que diz assim, ponto 6, como resultado do pecado, da incredulidade, ou seja, esse pecado de não reconhecer Jesus Cristo, o pecado que está acima, ponto 5, como resultado desse pecado e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar indigno do próximo e da própria criação de Deus.
Então, é um ponto que está articulando com o outro. O ponto 5 está dizendo, o pecado maior é o pecado de não crer em Jesus Cristo. Aí o ponto 6 vem dizendo, aquele que é incrédulo, aquele que não crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, como Filho de Deus, esse vai sofrer a consequência maior do pecado, que é a morte eterna, ou seja, passar por toda a eternidade sem Deus, condenado eternamente, como diz aí o ponto 6. Ele é indigno do próximo, indigno da criação, então ele vai ficar separado de Deus e separado dos filhos de Deus por toda a eternidade. Esta é a consequência do pecado da incredulidade, de não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ponto 7, para finalizarmos, diz, separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo, e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Bom, aí é uma análise de como a salvação chega até nós. Nós não somos dignos da salvação. Deus salva a humanidade, conforme a declaração que está interpretando, por um ato de misericórdia, por um ato de graça de Deus. Graça é um favor imerecido. É alguém que não merece aquilo, mas Deus dá, porque ele desejou dar. Então a humanidade, ela não merecia a salvação. Ela não merecia o que nós recebemos de Jesus Cristo. Mas Deus está dando a si mesmo. Mesmo nós não merecendo, estamos sendo presenteados com Jesus Cristo e a salvação de Deus. A salvação, que é o nosso próximo ponto, o próximo artigo que iremos analisar. Espero que tenha entendido aí um pouco mais sobre a declaração doutrinária, nesse ponto que fala sobre o pecado, e vamos caminhar aí durante os 19 artigos. Fica conosco, que Deus te abençoe.